Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje eu vou falar sobre o carro movido a água. Tem muita gente que se pergunta se é possível ou não. Essa dúvida acabou surgindo na live de ontem do Mafinha na segunda-feira, dia 13/2/2023. A gente estava fazendo uma live no canal 1822 do Mafinha sobre a invasão alien e tudo mais. Eu sou bem cético quanto a isso. Se vocês têm interesse nesse assunto, entra no Jornal 1822 e assiste aquela live. Agora, naquela live eu falei sobre o mito do carro movido a água. Muita gente acaba acreditando nisso daí. E tinha um dos participantes, o Diógenes, ele ficou perplexo de realmente ser um mito isso. Então eu vou fazer esse vídeo aqui explicando esse mito, porque é impossível ter um carro movido a água. Antes da gente entrar nesse assunto, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E a energia, quando a gente tem um reator, um motor, a gente sempre vai ter perdas na geração de energia. Você sempre vai ter um consumo de energia maior do que na saída. Reatores, transformadores, motores, todos eles vão transformar a energia de uma forma em outra, e você tem perdas ali nessa transformação. Por exemplo, o motor a combustão interna do nosso carro, ele vai transformar energia química do combustível, energia térmica, em energia cinética, em movimento. E para isso, você vai colocar a energia ali do combustível, você vai ter um aproveitamento bem pequeno em forma de movimento. Você vai ter perdas com calor, atrito e muitas outras coisas. Para vocês terem uma ideia, um motor de combustão interna ele tem um aproveitamento em algo em torno de 25% dos motores atuais. Ou seja, não tem aquele seu motorzinho de 100 cavalos, ele consome 400 cavalos em combustível, para você ter noção, para gerar só aqueles 100 cavalos de movimento. Algo em torno de 300 cavalos você está perdendo ali entre calor e atrito. Se a gente tiver uma forma de melhorar a eficiência do motor, diminuindo as perdas por calor e as perdas por atrito, você vai deixando o carro cada vez mais eficiente. Na realidade, a gente tem feito isso ao longo dos tempos. Essa eficiência de 20% ela é muito boa hoje em dia, 20%, 25%. Já foi algo em torno de 5%, 10% lá no início, nos primórdios do motor a combustão interna. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre você vai ter perdas. Até no motor elétrico, que ele tem 1.500 watts, ele vai consumir 1.500 watts e ele vai produzir algo em torno de 1.300, 1.400 watts. O motor elétrico é muito mais eficiente, mas ainda assim você tem algumas perdas ali de energia parasitária, eletromagnetismo, geração de calor. Ou seja, todo tipo de transformação de energia, guarda bem esse detalhe, você vai ter perdas. Então vamos analisar a lógica do carro movido a água. A água não é combustível, ela não pega fogo. Ela, na realidade, a gente vai usar a água para produzir hidrogênio. Essa é a ideia de você ter um carro movido a água. É um carro, na realidade, movido a hidrogênio. Você vai usar a água num reservatório, vai fazer uma eletrólise dessa água, usando a energia do carro, 12 volts, para separar os átomos de hidrogênio e de oxigênio. Você joga esse hidrogênio de volta ali no motor, você queima o motor. Beleza, o hidrogênio está entrando no motor, dependendo da proporção de hidrogênio, você consegue diminuir a quantidade de combustível ou até mesmo substituir o combustível do motor apenas por hidrogênio. Em tese é possível se você tiver a quantidade de hidrogênio ideal para a queima daquele motor. Agora, aí é que está o problema. Se lembra que você está usando a energia 12 volts do carro ali, da bateria, para gerar essa quantidade de hidrogênio? Você vai gastar uma energia para produzir o hidrogênio. Na hora que você queimar esse hidrogênio, você vai aproveitar uma quantidade de energia bem inferior no motor a combustão para gerar movimento. Dessa forma, você vai ter uma ineficiência no sistema que não é sustentável. Mesmo que você tenha um gerador muito parrudo, que produza muito hidrogênio, suficiente para o carro trabalhar com hidrogênio,
o que vai acabar acontecendo? A sua bateria ela vai ser consumida, porque você não vai conseguir gerar energia o suficiente para abastecer a bateria e, ao mesmo tempo, você carregar a quantidade de hidrogênio. Entenderam o problema? A bateria indo a zero, o carro vai acabar morrendo. Esse é o grande problema. Você vai precisar de energia, você vai gastar muito mais energia produzindo hidrogênio do que você vai produzindo de movimento na queima desse hidrogênio. Então é virtualmente impossível você ter um carro movido a água, digamos assim. Tem uma forma de você fazer esse sistema funcionar. Se você for esperto, você já deve ter pensado nisso. E se eu usar uma fonte de energia externa? Ao invés de eu usar a bateria 12 volts do carro, eu colocar uma outra bateria para gerar hidrogênio no reator, esse reator abastecer o motor e o motor funcionar com a bateria 12 volts dele separado da bateria que vai abastecer o hidrogênio. Em tese é possível, mas nesse caso o carro não estaria sendo abastecido a hidrogênio. Ele estaria sendo abastecido a energia elétrica em último caso, que vai ser o que realmente vai ser consumido. Você vai colocar água, você vai consumir água para produzir hidrogênio, mas você também vai consumir energia elétrica. E você vai precisar de uma bateria muito parruda para produzir a quantidade de energia o suficiente para o carro se mover. Em tese, seria como você transformar o seu carro a combustão interna em elétrico sem você mexer no motor dele. É uma solução interessante? Pode até ser. O grande problema é o seguinte, você teria que adaptar o seu carro todo, fazer uma modificação muito extensa no motor, taxa de compressão, regulagem, ponto de ignição. Isso tudo seria diferente porque o hidrogênio tem uma regulagem bem diferente dos combustíveis convencionais que a gente tem. Se você bota o hidrogênio sem ajustar o motor para trabalhar com hidrogênio, o mais provável é que você vai acabar quebrando o seu motor nesse processo. Então, fazer essa adaptação no motor, você vai ter que ter uma quantidade de bateria muito grande ali no carro, para você ter algum tipo de autonomia, um reator muito grande, ia aumentar muito o peso do seu carro, e ao mesmo tempo a gente para analisar, você teria um custo tão alto, tão alto, tão alto, que no final talvez essa conta não feche. Então não aconselho você tentar encabeçar um projeto desse. Talvez por isso as montadoras até descartaram essa ideia, que seria bem possível de ser feito. Mas ao invés de você ter baterias para você gerar hidrogênio no carro e você desse hidrogênio abastecer um motor de combustão interna, você teve várias perdas aí. Você vai ter perda de energia na hora de você produzir hidrogênio, porque você vai gerar calor ali no reator também. Você vai aproveitar uma pequena fração da energia do hidrogênio liberado na queima para produzir movimento no carro. A ideia do carro elétrico é um pouquinho mais simples, que é basicamente o quê? Você vai pegar o carro, o motor elétrico, que é bem eficiente, ele vai aproveitar 80%, 90% da energia, você bota a bateria gerando energia direto por ali para o motor elétrico. É muito mais interessante do que você abastecer um reator de hidrogênio, abastecer um motor a combustão interna. Isso você teria uma ineficiência muito grande de energia no final das contas. Então, por isso que as grandes montadoras não têm nem interesse em fazer isso. É mais fácil fazer o carro 100% elétrico logo. Então, essa é a explicação que eu vou dar para vocês hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Assim que possível, eu vou responder. E até a próxima.